capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. É uma passagem bastante conhecida por todos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. 1 Samuel 16, 14. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. 1 Samuel 16, 14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Pode ser sentado. Amém. Glória a Deus. Eu estava buscando da parte do Senhor, eu estava buscando da parte do Senhor a palavra inicial para compartilhar com vocês nessa noite. E o Senhor me levava no livro de 1 Samuel. É uma passagem bastante conhecida. É uma passagem bastante conhecida por todos. A Bíblia nos fala que o povo de Israel começou a clamar por um rei. Eles queriam um rei como as demais nações. Então se levantou Saul. Saul é ungido como o primeiro rei de Israel. E quando Saul é ungido como rei de Israel, a Bíblia vai nos dizer que a presença do Senhor era com Saul. Mas a partir do momento que Saul começou a se desviar daquilo que era o foco, a partir do momento que Saul começou a desviar da vontade do Senhor, a Bíblia nos fala então que o Espírito de Deus, ele se retira da vida de Saul. Saul então começa a se assombrar, começa a ser perturbado por um espírito maligno. Eu imagino que Saul já não conseguia dormir, Saul já não tinha paz mais dentro de casa, espírito conturbado. Então um dos seus servos fala assim: olha, vamos buscar alguém que saiba tocar. Naquela época, irmãos, quando eles falam assim: ó, vamos buscar alguém que saiba tocar, ali, se fosse nos dias de hoje, talvez eles estariam buscando um musicista, um musicoterapeuta. Porque tem uma área da música que vai fazer a terapia com a pessoa, os traumas, através do quê? Do louvor, do som. Então fala assim: olha, o Senhor fala assim: vamos buscar alguém que saiba manejar bem o instrumento. E quando essa pessoa tocar esse instrumento, vai te trazer paz. Então Saul falou assim: olha, corre, busque então alguém. Se fosse nos dias de hoje, fala assim: busque então um musicoterapeuta para que ele venha me trazer paz. Mas então um dos servos de Saul fala assim: olha, eu conheço um jovem que ele sabe manusear bem o instrumento. Ele é talentoso. Mas o que me chama mais atenção nesse versículo, jovens, que vai destacar uma palavra. Aqui já falamos sobre Davi. Vai falar que Davi era um jovem de exemplo, um jovem responsável, compromissado, que sabia manusear bem o seu instrumento, mas vai nos falar que a presença do Senhor era com ele. E quando eu estava meditando
bagunça, eu guardo os negócios do departamento infantil. E todas as vezes que eu quero falar com o Senhor, eu entro lá dentro desse quartinho e fecho a porta. Sei algumas notas do violão, algumas só, e comecei a tentar pegar essas notas, mesmo faltando corda, mesmo ele desafinado. E o Espírito Santo falava no meu coração: toca o violão. E eu tentava tocar o violão. Agora eu pergunto para vocês: será que foi uma experiência de sucesso eu tentar tocar esse violão aqui dentro do quartinho? Será que se fosse para mim cantar um hino e acompanhar com esse violão aqui desafinado e com a corda arrebentada, seria algo legal? Não. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que nós somos instrumentos na mão do Senhor. Deus, Ele tem pressa para te usar, jovem. Deus, Ele tem pressa para quando tiver necessidade, para em qualquer situação, alguém falar assim: olha, eu conheço um jovem, e ele é lá da congregação do Campo Belo. Ele é lá da igreja Assembleia de Deus de Minas Gerais. E a presença do Senhor é com ele. E o Espírito Santo ministrava no meu coração que todos nós somos o quê? Instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos como um violão nas mãos do Senhor. Mas violão desafinado vai produzir um som legal? Não. Violão sem corda vai produzir um som legal? Não. Quantos outros jovens naquela época não sabiam cantar, não sabiam tocar? Quantos outros jovens eu fiquei pensando dentro do quarto, meditando na palavra? Quantos outros jovens naquela época não poderiam ser habilidosos como Davi? Mas quando precisou de alguém lá dentro do rei, eles lembraram de Davi. Um jovem que era habilidoso na harpa, sabia dedilhar muito bem o seu instrumento, mas a presença do Senhor era com ele. Aleluia, Deus! E eu quero iniciar esse momento falando para você: Deus, Ele quer te usar como instrumento na obra dele. Glória a Deus. Deus, Ele quer te usar como instrumento de valor. Deus, Ele quer te usar com ousadia. Mas instrumento de qualquer forma não vai produzir som. Um instrumento danificado, um instrumento sem cordas. Quando o pastor Gidel entrou em contato comigo para fazer esse momento aqui com vocês, ele levantou algumas possibilidades, deu liberdade da gente trabalhar aqui algumas temáticas. E em cima dessa palavra aqui, o Espírito Santo ele foi me guiando em alguns temas. Deus, Ele tem pressa para nos usar. Deus, Ele quer usar você. Mas nós nunca vivemos numa sociedade tão difícil quanto nós estamos vivendo agora. Numa geração tão difícil. Tem sido tão difícil servir ao Senhor. Tem sido tão difícil ser instrumento nas mãos do Senhor. Porque são tantas informações, são tantas situações, são tantos pratos que o inimigo ele vai colocando na nossa frente, que se nós não estivermos, isso daqui não é só para os jovens, mas para toda a igreja, que se nós não estivermos conectados com Deus, nós não vamos conseguir nos desviar desses pratos. E orando ao Senhor em casa, o Espírito Santo ministrava no meu coração de 3 áreas que o inimigo ele tem usado para tentar nos atacar. Vou trazer aqui tanto uma visão da psicologia, mas também uma visão da Bíblia. A primeira área que eu falo assim, meninos, que tem sido muito desafiador, tanto para jovem, quanto para adulto, quanto para criança, que até seria a temática principal do nosso encontro aqui, são as redes sociais e o uso de tecnologia. Compartilhar com
pastor me convidou para ministrar. Foi uma das primeiras, quando eu estava iniciando, eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa. Eu fico brincando que quem conhece a Damaris pré-pandemia, antes da pandemia para depois da pandemia, é uma pessoa completamente diferente. Sempre fui muito vergonhosa, muita dificuldade de falar em público. E uma vez o pastor falou assim: olha, você vai ministrar no culto de quinta-feira. E eu comecei a ler a Bíblia em casa, comecei a buscar, porque a minha oração, jovem, sempre foi assim: Deus, eu quero que o Senhor me use com ousadia. Essa sempre foi a minha oração. Eu sempre orei para Deus e falei assim: Deus, eu quero que o Senhor me ajude a romper todas as minhas limitações. Eu era vergonhosa, não sabia falar, tinha dificuldade com o público. Aí eu comecei a orar ao Senhor em casa, buscando o Senhor. E quando eu fui mexer no meu telefone, eu, sem querer, formatei o meu telefone. O telefone travou e eu comecei a ficar estressada, dedo na tela do telefone, formatei o meu telefone. E perdi todas as informações do meu telefone. E isso foi pela manhã. Irmãos, perdi a minha paz de espírito. Perdi a minha paz por completo. Eu me peguei sentada na cozinha da minha casa chorando porque eu tinha perdido as minhas fotos, os meus vídeos, os meus aplicativos tinham sido apagados. E me peguei chorando em casa. E aquilo foi de manhã e de tarde, jogando no YouTube, formas de recuperar. E eu jogava só como recuperar a memória formatada do telefone. E no finalzinho da tarde, eu me lembrei que eu ia ministrar à noite na igreja. Eu passei o dia inteiro preocupado com as informações do meu telefone. E me esqueci que eu tinha uma ministração à noite na igreja. Naquele momento, o Espírito Santo ele começou a ministrar o meu coração. Olha, um dia que era para ser de consagração, um dia que era para ser de busca, o telefone ele conseguiu roubar por completo aquele momento que deveria ser um momento de intimidade meu com Deus. E é isso que muitas das vezes o aparelho telefone que ele tem feito com nós, as redes sociais. Aí alguém pode falar assim: Damas, mas você está falando que o uso de telefone é algo satânico? A gente também não pode espiritualizar tudo não, viu, irmãos? Às vezes escuta assim: as redes sociais é do demônio. O computador, a televisão foi feito por Satanás. Foi Satanás que fez, não, foi o homem mesmo. Deus deu inteligência ao homem para fazer. Mas o que vai ser ruim é da forma como eu vou me relacionar com isso. Quem está com a Bíblia aí, abre para nós em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 13. Alguém lê para nós, 1 Coríntios 6, versículo 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém. É uma passagem bastante conhecida que a gente tem na ponta da língua, mas também que se aplica para a forma como nós vamos nos relacionar com o nosso telefone, com o computador, com as redes sociais. Hoje a gente está vivendo uma geração, nunca houve uma geração de pessoas tão adoecidas como na geração de hoje. Nunca houve uma geração de jovens. Eu trabalho com atendimento de criança e adolescente. Se eu falar para vocês que 100% dos adolescentes que eu já atendi até hoje são casos de ansiedade. Nós
estamos vivendo uma geração muito acelerada. E nós estamos vivendo numa geração que não tem conseguido se relacionar de forma saudável com a internet e com as redes sociais. Então é algo benéfico para nós? Sim. Mas o que vai trazer prejuízos é da forma como que nós vamos nos relacionar com ela. Nós vamos voltar lá em Gênesis, no início da criação, quando Deus cria Adão e Eva, Deus coloca Adão e Eva lá no jardim, e Deus coloca eles no Éden e fala assim: olha, vocês vão viver aí, vocês vão ter uma vida de paz, de tranquilidade, tudo de bom vocês vão ter aí no jardim. Só que lá tinha uma proibição, que era o quê? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus falou para Adão e Eva assim: ó, de todas as árvores do jardim vocês vão comer, mas a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessas aí você não vai tocar nela não. Então no decorrer da trajetória da história, a Bíblia vai nos falar então que o inimigo, em forma de serpente, ele vai encontrar Eva. Vamos imaginar aí como se a serpente fosse nos nossos dias de hoje, nossa linguagem de mineiro, a Eva está lá caminhando pelo jardim. E ele vai falar assim: ai Eva, você está boa, você está caminhando por aqui. Está vendo esse fruto aqui? Deus falou que você não podia comer esse fruto aqui não, que ia fazer mal para vocês, ia fazer mal aí. Mas pode pegar desse fruto que não vai acontecer nada não. Aqui a gente vê a sutileza do inimigo para enganar Eva, vai lançar o quê? Uma dúvida na sua cabeça. Então, a gente vê que o inimigo lança uma dúvida sobre Eva. Eva passa a duvidar daquilo que Deus havia falado com ela. Então, Eva faz o quê? Pega o fruto e come do fruto e dá para Adão. Isso foi uma estratégia usada lá no Jardim do Éden para roubar aquilo que havia de mais precioso na vida de Adão e Eva. Que era o que? A salvação, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Hoje a gente não vai se deparar aí andando pela rua aí uma cobra falante. Se eu encontrar, passar por uma árvore e uma cobra falar comigo, eu vou procurar um serviço de saúde mental correndo. Então o inimigo não vai bater na sua porta, na sua janela de noite e falar assim: ó, Deus falou. Quando a cobra falar assim, Deus falou, você já correu do quarto. Mas as estratégias que o inimigo ele vai usar para continuar tentando roubar aquilo que há de mais precioso na sua vida são estratégias atuais. É o telefone, é o computador, é aquilo que você assiste, aquilo que você acessa. Então a sutileza do inimigo vai ser sempre a mesma, de lançar dúvidas, de às vezes lançar pensamentos ali, de madrugada ali com o telefone no quarto. Recentemente eu tive contato, eu atendi uma mocinha de igreja, não é nossa aqui não, de outra região, e nasceu no berço evangélico, criada, filha de pastores, e a principal demanda que ela chegou no consultório foi por causa de vício com pornografia. Uma mocinha de 15 anos de idade, uma jovem de 15 anos de idade. Aí a gente fica perguntando assim: nossa, mas filha de pastores, frequenta a escola dominical, ela tinha cargo na igreja, estava envolvida em todos os trabalhos. E eu perguntei para ela assim: olha, mas quando que começou o seu vício em pornografia? Ela falou assim: olha, todas as vezes que eu estava no meu quarto, de madrugada, vinha na minha mente assim: olha, acessa, vê como que é. E até que um dia ela acessou, assistiu o vídeo, por curiosidade. Diz ela que o principal pensamento que vinha na mente dela era o seguinte: você vai ver só uma vez, e você vai ver só uma vez por curiosidade, não vai acontecer nada não. E se a gente voltar lá
lá no jardim do Éden, a gente vai ver que foi a mesma sutileza que o inimigo usou para o quê? Roubar aquilo que havia de mais precioso na vida de Adão e Eva. Então, ela foi e acessou vídeo pornográfico, assistiu uma vez, assistiu 2 vezes, e ela se pegou, ela não conseguiu parar mais. Até que ela chegou ao ponto de ter que pedir ajuda para os pais dela, porque ela não conseguia mais parar de ter acesso, de parar de sentir vontade de acessar conteúdo pornográfico. Então isso daqui pode ser bênção nas nossas mãos? Pode. Talvez alguém vai pensar assim, nossa, mas numa modernidade que a gente está, em pleno século XXI, a gente precisar trazer uma palestra na igreja para falar de uso de telefone e redes sociais. Mas quantas pessoas têm se desviado por causa disso daqui? Quantas pessoas têm, não é só jovem não, irmãos aí, criança de perna comprida também, tem perdido a comunhão e intimidade com o Senhor por causa daquilo que tem acessado e aquilo que tem visto. É a palavra que a gente leu aqui. Todas as coisas, eles são lícitas. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então nós precisamos ter essa fiscalização. O que você faz? O que você acessa? O tipo de conteúdo que você tem visto? Porque nós estamos aqui numa jornada que é temporária. E às vezes pensa assim, se Jesus voltar eu vou subir para o céu, porque eu não sou, como se diz na linguagem dos meninos, eu não sou nem Zé Droguinha, não sou traficante, não sou prostituta, mas às vezes quando a trombeta do céu tocar, e Jesus voltar para a igreja, para buscar a igreja, a gente fica por causa do aparelho de telefone. Misericórdia. Então eu me encontrei, irmãos, naquela quinta-feira, uma quinta-feira que eu ia ministrar hoje. Mas eu passei o dia inteiro preocupada com a formatação do meu telefone. E a tecnologia, ela tem esse poder. Tem um estudo recente que fala que o tempo que a gente passa nas redes sociais, dependendo da quantidade de hora que a gente passa conectados ali, às vezes fala assim, não estou fazendo nada, só estou rodando vídeo no TikTok. O tempo que a gente passa conectado ali tem o mesmo efeito de uma droga, o efeito de um uso de droga no nosso cérebro. E isso causa vício. Hoje, a 4ª maior causa de diagnósticos, se a gente pegar aí, por exemplo, vou pegar Sazedo, o Serviço de Referência de Saúde Mental de Criança, Adolescente e Jovem Sazedo é o SEAPS. A 4ª maior causa de diagnóstico depois de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tem sido o vício com o telefone, as redes sociais. Se eu falasse para vocês aqui hoje, desse a notícia para vocês, que você passaria 8 dias sem acesso à internet, qual que seria a reação do seu corpo? O que vocês acham? 8 dias sem acesso à internet, sem conexão nenhuma com as redes sociais. Conexão nenhuma. Qual que vocês acham? O legal é que a gente já viu um falando, remexendo no banco. 8 dias, 8 dias. Uma vez a minha irmã me enganou, a minha irmã passou, eu falo que ela passou a perna de mim. Ela me chamou para um acampamento de Deus lá na cidade de Abaeté. E a minha irmã foi e falou assim, olha, é um acampamento, mas lá tem luz, tem telefone, tem tudo. Mas a gente vai dormir em barraco. E a minha mente bem raciocinou, vai dormir em barraco, mas tem luz, tem telefone, tem tudo. E eu juntei meus roupinhos e parti com a minha irmã para Abaeté. Chegou lá, era uma reserva, realmente tinha luz. Cada árvore ali perto das barracas, eles fizeram uma adaptação para pôr tomadinha, mas não tinha internet. E também eu tentava até acessar
o rádio, eu não conseguia. Nós passamos uma semana. Quando passou 3 dias no acampamento, a minha vontade era subir nas árvores para ver se os meus dados móveis pegavam sinal. Tava todo mundo que foi com a gente divertindo. Tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha quadra. E eu estava andando, eu acho que eu andei a reserva do acampamento toda procurando o bendito sinal de telefone que ela falou que teria. Mas olha que interessante, 3 dias sem o telefone eu já estava surtando no acampamento. Mas se a gente ficar aí 3, 4, uma semana, às vezes a gente abriu a Bíblia aqui hoje na igreja, se ficar uma semana sem vir na igreja, a Bíblia vai ficar uma semana no mesmo lugar de casa. Então essa tem sido a realidade. Esse tem sido um dos maiores desafios do relacionamento do cristão, da sua espiritualidade. A gente esquece a Bíblia para trás, é perigoso chegar aqui na igreja e falar assim, Jesus amado, esqueci a Bíblia para trás. Mas se você pisar no portão e bater a mão e não sentir o telefone, o coração até dispara. Irmão, eu fico rindo, às vezes eu chego em algumas congregações para ministrar, eu falo que eu tenho o hábito de abrir igreja. Às vezes eu chego na porta da igreja e nem o porteiro da igreja chegou ainda. Então eu entro na igreja junto com o porteiro e quando ele abre a porta já está cheio de Bíblia no banco. Às vezes o irmão que vai para casa e esquece a Bíblia. Mas a gente não esquece o telefone. Então isso tem sido um dos nossos maiores desafios. E é um despertamento. Aprenda a equilibrar o seu tempo. Às vezes vai falar assim, nossa, Damaris, mas então se Jesus voltar eu não vou subir. Porque eu só fico assistindo vídeo de ministração, só fico isso e aquilo. Mas se parar para perguntar se pegou a Bíblia para ler dentro de casa, também não leu. Eu fico brincando que é o crente do TikTok, né? Tá ali no TikTok, gosta, mas não vem para a igreja, não ora e nem lê a Bíblia. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu falo que um dos maiores inimigos, uma das maiores filosofias que tem adentrado dentro das nossas igrejas e que tem nos distanciado do propósito do Senhor é o relativismo moral, né? Isso daqui não tem nada a ver, isso daqui é relativo. O relativismo moral, se a gente for estudar aí na prática, ele vai excluir a existência de uma verdade absoluta, né? O relativismo moral vai falar assim, é igual Eva. Se a gente voltar lá no jardim do Éden lá, a gente vai ver que o que a serpente usa com Eva é o relativismo moral. Vai falar assim, olha, não existe uma verdade absoluta não. Você pode fazer isso daqui que não vai dar nada para você. Tudo vai depender da sua opinião. Não, o pastor da igreja, a Bíblia está falando que isso é pecado, mas não é pecado não. Se te faz bem, você continua. Então é a filosofia que tem adentrado dentro de nós, né? Que muitas das vezes tem adentrado dentro das nossas igrejas e nós precisamos ter cuidado. Então a gente vê que a tecnologia, as redes sociais, elas não são do diabo. Isso daqui é batata. Não foi Satanás que criou, não foi na oficina do inferno ali que foi criado o telefone. O que vai tornar isso diabólico é da forma como você vai se relacionar. Eu já tive contato com jovens de viciar em joguinho, todo mundo que conhece GTA, né? Do menino, do jovem, ele passar 9, 10 horas por dia dentro do quarto jogando GTA direto. Então a gente
isso também vai trazer tanto impacto físico quanto emocional. Hoje a gente vive na era de adolescentes e jovens conectados, mas nunca houve uma geração tão adoecida e depressiva como a geração de hoje. Nunca houve uma geração de jovens com um índice tão alto de tentativas de suicídio, de automutilação, como nos dias de hoje. Então a gente vê ali que a forma desequilibrada de você se relacionar vai trazer tanto impacto espiritual, porque vai roubar sua comunhão com Deus. Um tempo que era para ser dedicado ali para a sua espiritualidade está sendo dedicado ali para o telefone, mas isso também vai trazer um impacto emocional sobre você. Então, jovens, adolescentes que passam muito tempo conectados, que passam muito tempo aqui, sobre a exposição de tela, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de um quadro depressivo e de ansiedade. Aí eu entro em um dos pontos também, que eu falei que seria estratégias, áreas que o inimigo ele tem tentado nos atacar para nos desviar do propósito. E uma das principais áreas também tem sido o campo das nossas emoções, da nossa saúde mental. A gente vê aí a tecnologia que tem sido a principal arma. Às vezes a gente pensa assim que para desviar, né? Às vezes tem irmãos da igreja que pensam que para desviar tem que ir lá para a boca ali, começar a beber, usar droga. Mas às vezes a gente começa a desviar já dentro da igreja ali no telefone na mão, né? Hoje para desviar, irmãos, é prático. É só você dar um Google ali, um toquezinho no YouTube. Outro campo que o inimigo ele tem atacado muito é o campo das emoções. Eu fiz um período de estágio na saúde mental de Sazeiro e eu confesso para vocês que eu fiquei assustada, porque são dados que não são divulgados, são dados que muitas das vezes não são compartilhados pela Prefeitura de Sazeiro, pela Prefeitura de Mário Campos, de Brumadinho, mas o índice de suicídio de jovens é assustador. O índice de tentativas de suicídio de crianças, adolescentes e jovens é algo preocupante. E muitas das vezes a gente pensa que é só fora da igreja, né, Gidel? Que não vai acontecer com os nossos jovens da igreja. Olha, eu já tive contato com diversos casos de jovens da igreja, participantes do conjunto, que tentou suicídio, que tentou tirar a própria vida. Por quê? A Bíblia tanto a Bíblia quanto a psicologia, vai nos falar que nós somos corpo, alma e espírito. Se o seu corpo não vai bem, as suas emoções e a sua espiritualidade também vai caminhar no mesmo ritmo. Se as suas emoções não vão bem, a sua espiritualidade, o seu corpo, vai ser da mesma forma. Nós somos 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Às vezes a gente não pode cair no erro de pensar, jovens, que tem muitos jovens que deixam de buscar ajuda por causa de um tabu que a gente tem no nosso meio, né? Que é o fato de você servir a Cristo, o fato de você buscar a Jesus, de você estar na igreja, que você não pode passar por um quadro de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Você pode ali não estar dando crise de choro dentro de casa. Tem muitos jovens que deixam de buscar ajuda, tem muitos irmãos que deixam de buscar ajuda por causa dessa relação errônea que a gente faz com a espiritualidade, né? Se um jovem aqui buscar ajuda porque está dando crise de ansiedade, não quer dizer que tem pecado. Quer dizer que está acessando pornografia no telefone, quer dizer que está fazendo algo errado. Quantas das vezes, eu aposto que aqui nunca ouviu aquela frase assim, está com depressão porque é falta de Deus ou falta de fé. Eu acho que é a mais típica que a gente escuta. Uma vez eu fui ministrar na igreja sobre saúde mental.
mental, não é ministério nosso, e eu falo assim que é frases que a gente escuta que a alma sai do corpo e volta. Eu falando disso, dessa relação de saúde mental e espiritualidade, o líder da igreja ele levanta e fala assim, olha, eu não concordo não. Se tem alguém adoecido aí, se tem alguém com depressão, com ansiedade, se tem alguém que está com síndrome do pânico dentro de casa, que está com medo constante, vontade de chorar, é falta de inchada. Eu não falo nem falta de Deus, não, falo que é falta de inchada, né? E muitas das vezes a gente fica rindo, mas eu falo assim que são momentos que seria legal a família estar participando também, não só os jovens, mas às vezes são coisas que os jovens também escutam dentro de casa. Ah, mas você está com ansiedade, você está com depressão, você teve aí pensamento de morte, de não querer mais viver, mas você não tem um boleto para pagar. Você não trabalha, você tem tudo dentro de casa. Só que a gente vê que é uma área que tem recebido uma investida muito grande do inimigo. Porque não são poucos os jovens de dentro da nossa igreja, não são poucos os jovens. É igual eu falei, às vezes são dados que nem a saúde do município vai divulgar, mas quando acontece dentro da igreja, às vezes também são casos que a igreja não vai divulgar. Mas eu vou falar aqui da nossa região. Quantos casos que eu já fiquei sabendo, vou falar da nossa regional aqui, de jovens que tentaram tirar a própria vida. De jovens que a mãe ali abriu a porta do quarto e pegou ele com a faca no pescoço. De jovens que se entupiram de comprimidos de Del para tentar suicidar dentro do banheiro, se não fosse a misericórdia de Deus. Terça-feira, lá no coral onde eu participo, na Rua São Paulo, a sobrinha de uma irmã lá no coral suicidou, pulou da janela. Ela entrou para o banheiro e a mãe dela achou que ela estava no banheiro. Quando viu os gritos, que ela morava no apartamento, morava no quinto andar. Aí o povo gritando, a mãe dela até então não sabia o que tinha acontecido. Aí o povo gritando, porque conhecia, sabia quem, né? Foi chamado. A filha dela estava morta lá embaixo, 15 anos. Diz que era por causa de depressão. É um negócio que os pais não prestam atenção no que está acontecendo, porque diz que ela estava com depressão. Diz que tinha tudo, a mãe trabalhava, ela tinha tudo que queria. Talvez o necessário ela não tinha. Eu imagino assim, porque uma moça de 15 anos pulou da janela do banheiro e foi executada para a Olha que tristeza. E tem sido uma realidade preocupante. Eu trabalho com o departamento infantil e eu tenho muito contato com irmãs, com líderes de criança de outras regiões, de outras congregações. E um dia meu telefone tocou de madrugada. Quando o telefone toca de madrugada, a gente já sabe que não é coisa boa, né? Esse telefone, ninguém liga de madrugada e fala assim, aqui, estou te convidando você vir amanhã para um churrasco na minha casa. O telefone tocou de madrugada, ou é problema, ou está precisando, o carro quebrou em algum lugar, está precisando de você fazer um favor, ou é morte de alguém. O telefone tocou de madrugada, era uma líder de departamento infantil que eu tenho contato e ela estava chorando. Chorando. Eu falei assim, olha, o que aconteceu? E ela começou a relatar para mim, falou assim, olha, eu comecei a dar uma crise de ansiedade muito forte dentro do meu quarto. Ela começou a relatar que ela já estava dando essas crises há muito tempo. Ela é uma jovem, líder de crianças, já estava dando essas crises há muito tempo. Mas toda vez que ela dava essa crise de ansiedade, para o pai e para a mãe não ver, ela corria para o banheiro. Ela se trancava dentro do quarto. E diz ela que estava frequente. Mas ela tentava disfarçar de todos os jeitos.
E diz ela que abriu, na crise de ansiedade que ela estava dando, diz ela que a dor no peito que ela sentia era a dor da morte. E para quem aí já deu uma crise de ansiedade violenta, sabe que a dor que dá no peito é a dor da morte mesmo. Você sente como se um caminhão estivesse te esmagando. E ela começou a escutar assim, olha, vai lá na cozinha, pega a faca e corta o pescoço. Ela falou que foi na cozinha da casa dela, abriu a gaveta, pegou a faca e pôs no pescoço. E quando ela ia com força para passar a faca, a mão dela travou. Diz ela que tentava puxar a faca, mas a mão dela estava travada. Aí ela falou assim, não, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria te ligando agora. Se não fosse o Espírito Santo naquele momento, ela não estaria no nosso meio hoje. Uma jovem de igreja, que já estava adoecida há muito tempo, mas que não nos coajuda. Aí, eu falei assim, ó, que a gente tem que aprender a separar o espiritual do que é o adoecimento emocional. Mas lembra que eu falei que é de corpo, alma e espírito, que tudo tem relação? A partir do momento que as suas emoções não vão bem, aí conversando com ela estava dando crises de ansiedade há muito tempo. Ela estava num quadro depressivo muito comunicativo. Imagina uma menina que entrava dentro da igreja, animava as crianças todas, louvava com os bonecos, ria, a igreja toda pulava com ela, mas estava com depressão. Já estava com esses pensamentos de suicídio há muito tempo. Porque o que acontece? Se a sua mente não está boa, se você está com crise de ansiedade, se está passando por um processo de depressão igual a menina, a Bíblia vai nos falar que o inimigo está o quê? Ao nosso quê? O inimigo está ao nosso derredor. Abre para nós 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Alguém é para nós? Cinco, 8 e 9. Isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. O inimigo, ele está o nosso derredor. E vamos pegar o caso dessa jovem aí que me ligou, né? Líder de criança. Uma bênção, pastor. Uma menina faz um trabalho extraordinário na igreja, mas já estava adoecida há muito tempo e não pediu ajuda para ninguém. Não pediu ajuda para os pais, não pediu ajuda para o líder da igreja, não contou para ninguém. Então o inimigo que estava ali, ó, sempre ao derredor dela, encontrou o quê? Uma brecha, uma fraqueza. Então, quando a gente ouve falar assim, olha, fulano tirou a própria vida, olha, fulano tentou tirar a própria vida, automutilou, a gente não pode levar só no sentido, olhar só a visão espiritual, porque a questão espiritual a gente sabe o que tem. Quando o inimigo ali faz a pessoa ali suicidar, porque tem uma influência espiritual. Mas quando você vai ver o histórico, irmã, já era uma menina de 15 anos, estava o quê? Com depressão. Outro caso que eu tive contato, essa já é de uma menina mais novinha, 9 anos de idade. A mãe trouxe para o culto infantil na igreja, 9 anos de idade, a mãe trouxe para o culto infantil, chegou em casa, a mãe falou assim, só está vazio, falou assim, ó, vai no quarto, troca de roupa para a gente jantar. E passou o relato da mãe, passou 10, 20, 30 minutos e a menina não veio. Tudo em silêncio, gritou a menina não respondeu. Elas moravam num apartamento. Não vou terminar que vocês vão entender. A mãe foi procurar dentro do quarto, a menina já estava lá. Então, tem sido uma área que o inimigo ele tem nos bombardeado. O inimigo tem usado as
as redes sociais, o telefone para tentar nos distrair do foco, porque isso daqui é sutileza. Isso daqui é sutileza. É com sutileza. São horas do nosso dia que são roubadas. Então o inimigo tem usado para nos afastar ali de um propósito que Deus quer para nós. A área da emoção que eu estou falando aqui, que a gente está vivendo na era de uma sociedade adoecida. Então nós precisamos buscar ajuda. Isso vai ser tanto espiritual, mas também, se você estiver precisando, busque a ajuda de alguém. Ah, não, mas eu não tenho condição de ir no psicólogo, eu não quero ir num profissional. Busque a ajuda do líder da igreja, busque a ajuda de um jovem, busque a ajuda de uma mãe, de um pai, mas compartilhe para alguém aquilo que você está passando. Porque a psicologia fala que aquilo que a gente guarda, o nosso corpo reage. Se eu perguntasse aqui, quem aí, principalmente nessa época de pandemia, já não deu uma crise de ansiedade dentro de casa, eu creio que a maior parte levantaria a mão, né? Então, aquilo que a gente guarda, o nosso corpo reage. Então, o inimigo tem usado como estratégia a tecnologia, as redes sociais. O inimigo tem usado como estratégia os nossos sentimentos, as nossas emoções. E outro ponto que também tem desviado muitos jovens, e também a igreja em sentido geral, é o campo do relacionamento. Seja ele amoroso, de namorado, de noivado, de casamento, mas também seja no campo de amigos da escola. A Bíblia nos orienta que a gente precisa buscar companhias que nos agregam para o propósito de Deus. Se você tem caminhado com alguém, você tem se relacionado com alguém que não agrega na sua vida espiritual, a sua oração tem que ser a seguinte. Eu falo que eu estava compartilhando com os adolescentes lá na igreja, na escola dominical, que eu falei para os meninos que a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, começou a mudar quando eu comecei a fazer a seguinte oração: Deus, afasta de mim tudo aquilo que não agrega. Afasta de mim tudo aquilo que não me aproxima da tua vontade, que não me aproxima da tua presença. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a orar na minha adolescência. E se eu falar com você que não sobrou um amigo, aliás, os dízimos amigos, todas as pessoas que eu andava se afastaram, perdi contato com todo mundo. Porque não eram pessoas que agregavam na minha espiritualidade. Não eram pessoas que me aproximavam do propósito de Deus. E às vezes a gente tem companhias perto de nós, às vezes a gente se relaciona, principalmente aí para os jovens solteiros, às vezes a gente fica naquela ansiedade de se relacionar, de encontrar um namorado, uma namorada, que a gente se esquece do principal propósito, que precisa ser uma pessoa, que precisa ser um relacionamento que vai te aproximar da vontade de Deus. Se é um amigo, se é um namorado, se é alguém que você está aí conhecendo e não é uma pessoa que te aproxima, que caminha com você para a igreja, como que eu vou dizer na linguagem popular, né? Pode dar o pé que vai trazer atraso para a sua vida. Quando eu comecei a conhecer o meu esposo, eu sou novinha, viu, irmãos? Eu tenho 5 anos de casado. Quando eu comecei a conhecer o meu esposo, a minha principal oração para Deus, jovens, era a seguinte: que eu não queria uma vida de destruição, eu não queria uma vida de divórcio, eu não queria viver uma vida de promiscuidade,
Então a minha principal oração era a seguinte: Deus, que seja tudo segundo a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu querer, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me relacionar com qualquer pessoa. Eu quero uma pessoa que vai agregar os propósitos na minha vida. E essa foi a minha oração. Essa foi a minha oração para o namoro. Essa foi a minha oração para o noivado. E essa foi a minha oração para o casamento. Porque às vezes, jovens, a gente é tão ansioso, às vezes a gente quer tanto algo de Deus, que a gente se esquece que a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável para as nossas vidas. E a gente atropela a vontade de Deus. E eu lembro que antes de conhecer o meu esposo, eu tive um namorado que na época eu conversei com a minha mãe falou assim: olha, não é o momento. Minha mãe disse: você está ali. Ela falou assim: olha, não é o momento. Não é a pessoa de Deus para você. Era uma pessoa da igreja, era um jovem da igreja. Mas minha mãe falou assim: não é o momento. Mas às vezes a gente tem aquela ansiedade, né? Nossa, tá todo mundo namorando, eu tenho que namorar também. As meninas da igreja tudo tem um namorado, chega de mão dada com a Bíblia na igreja, então eu também tenho que ter um namorado. Então essa era a mentalidade, as meninas da escola têm um namorado. Ela que pensava assim: se Jesus voltar, eu não estou namorando. E eu lembro que a minha mãe falou assim: olha, não é o momento. E eu falei com a minha mãe: não, mas é da igreja e está todo mundo namorando, e eu quero namorar também. E eu me esqueci. Às vezes o tempo, a palavra esperar em Deus é muito dolorida, né? E meninos, eu me esqueci disso daí. Me esqueci de que a vontade de Deus tem que ser soberana. Comecei a namorar. Mas imagina um namoro que tem uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Que trouxe mais tristeza e prejuízo, mesmo sendo da igreja, mais tristeza e prejuízo do que bênção. E quando aquele relacionamento acabou, eu senti um alívio. Eu falei assim: graças ao bom Deus. Mas por quê? Minha mãe já tinha avisado dentro de casa: espera no Senhor. Não existe nada melhor do que viver uma vida pautada na direção do Espírito Santo. Mas na minha ansiedade, as meninas tudo da igreja namoram. As minhas colegas da igreja namoram, então eu também tenho que namorar. E a gente se esquece que o relacionamento, ele tem que ser um casamento. O relacionamento, para você iniciar o relacionamento com alguém, primeiro tem que ser baseado em oração, baseado em busca. Se você não tem, agora eu vou falar um ponto aqui interessante. Se você não tem um relacionamento com Deus e uma intimidade com Deus, você vai caçar namorado para quê? Você vai caçar namorada para quê? Não conversa com Deus, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de consagração, mas quer uma namorada. Para os meninos que estão aí de plantão, às vezes não trabalham para comprar um sorvete para a menina, mas quer uma namorada. Aí chega aí 12 de junho, dia dos namorados, fala assim: ô pai, me arruma 20 reais aí para levar o fulano na praça. Porque às vezes a gente vai muito pelo quê? Pela emoção, pela ansiedade. Mas relacionamento na vida do jovem cristão não pode ser algo passageiro. Relacionamento na vida do jovem cristão tem que ser algo para casamento. Se você começar a namorar com alguém, já tem que estar pensando, não estou falando aí que é igual aos tempos antigos, né? Antigamente falava assim: ei, tudo bem, quer namorar comigo? Depois eu estava casado. A minha mãe falou assim: você namorou 6 meses, não foi? Foi 6 meses. Hoje, se você namorar 6 meses com uma pessoa e já casar com ela, é perigoso, viu? Mas brincadeira.
parte, mas o relacionamento, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se você não tem uma comunhão com Deus, você não tem uma intimidade com Deus, você não tem compromisso com Deus, para que vai caçar relacionamento? O principal relacionamento na nossa vida, o inicial, precisa ser o nosso com Deus. Mas aí a gente vê que tem sido uma das principais ataques do inimigo também para tirar os jovens da presença de Deus, para te desviar da presença de Deus. Aqui não cai naquela ideia de se relacionar com alguém que não é da igreja, relaciona com alguém que não é da igreja, às vezes vai se relacionar com um rapaz que bebe, às vezes vai se relacionar com uma moça que não quer saber nada com Deus e fala assim, mas eu trago ele para a igreja, né? Não, na oração e no jejum. Cuidado com o relativismo. Lembra ali das sutilezas que eu iniciei falando do inimigo que muitas das vezes coloca no nosso caminho? Eu lembro de uma colega que eu tinha da igreja, envolvida em todos os trabalhos da igreja de Deus. E começou a relacionar com um rapaz. Rapaz que bebia, um rapaz que fumava, mas ele era popular na escola, ele era bonito, ele era de boa família, era um rapaz que tinha dinheiro. E eu falava com ela assim, fulano, vai trazer prejuízo para você, tanto espiritual quanto a sua caminhada. E ela continuou. Era uma menina que estava envolvida em todos os trabalhos da igreja, mas por causa de um relacionamento errado, ela perdeu aquilo que havia de mais precioso. Engravidou, o rapaz perna para quem tem, e a mãe e o pai pôs ela para fora de casa. Então a gente vê que através do relacionamento, seja de namoro, ou seja de amizade, o inimigo também ele pode roubar aquilo que há de mais precioso na sua vida. Abre para nós 1 Coríntios 15:33. Lê para nós. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós colocamos na nossa vida. Eu e meu esposo, a gente tem uma regrinha lá em casa. Compartilhar com vocês um segredo nosso, uma regrinha que a gente tem lá em casa. Mas que vocês vão adaptar para a vida de vocês. Nós somos casados há 5 anos. Pode contar nos dedos quantas pessoas que nós já deixamos entrar dentro da nossa casa. Tirando familiar. Pode contar nos dedos quantas pessoas de igreja, de qualquer lugar que já entrou dentro da nossa casa. Eu acho que não dá 5 pessoas em 5 anos de casamento. Porque o ensinamento que a gente trouxe para dentro do nosso lar é que a nossa vida ela é preciosa. E não é qualquer pessoa que senta na mesa com a gente para comer. Não é qualquer pessoa que a gente deixa entrar na nossa vida. Então que vocês sejam seletivos. Pode andar sozinho na escola. Pode, educação física, estar sozinho, merendar sozinho, andar sozinho. Mas só se relacione com pessoas que vão te agregar, que vão trazer contribuição para a sua vida espiritual. Em 5 anos de casamento, pode contar nos dedos quantas pessoas que nós já convidamos para entrar dentro da nossa casa. E a nossa vida tem que ser assim, é isso que Deus quer de nós. Uma separação, uma exclusividade. Então a gente vê que são áreas da nossa vida que o inimigo ele vem usando com frequência para tentar roubar de nós aquilo que é mais de precioso, que é a sua intimidade, a sua
emoções quando nós não cuidamos e nós não pedimos ajuda. E através dos nossos relacionamentos com as pessoas que nós temos nos relacionado. Abre para nós Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu falo que um trabalho assim como esse é uma liturgia diferente, uma palavra diferente, mas é uma palavra que também o Espírito Santo está falando aos nossos corações, seja jovem ou seja adulto. E um trabalho como esse é um trabalho de despertamento para nós. Aí eu volto lá na palavra inicial que eu li, né? Quando Saul estava sendo atormentado e eles mandam chamar alguém para tocar harpa para Saul. Poderiam chamar centenas de jovens, talvez, que sabiam tocar harpa. Além da questão de Deus já ter um propósito na vida de Davi, a gente vê que Davi era um jovem que tinha a presença de Deus. Davi era um jovem diferente, diferenciado dos jovens da sua época. Tanto que quando o servo vai dar um testemunho de Davi, ele fala assim, olha, é um bom instrumentista, mas a presença do Senhor é com ele. O versículo fala, o Senhor está com ele. E é isso, jovens, é isso, igreja, que nós precisamos buscar para a nossa vida. Que quando alguém for dar um testemunho sobre nós, que alguém fale assim, olha, a jovem é a Edren, né? Edren Klettering. Que a Edren Klettering. E quando alguém for falar da Edren, que fala assim, olha, a Edren é inteligente, mas a presença do Senhor é com ela. Convida a Edren para cantar, porque a presença de Deus é com ela. É isso que nós precisamos buscar nos nossos dias. Mas a gente vê que o inimigo, ou talvez fala assim, não, eu não tenho tanto acesso às redes sociais, à tecnologia, mas pode ter certeza que o inimigo ele vai criar outra estratégia. Ele vai vir com outra sutileza para te roubar do propósito, para te roubar daquilo que é algo nosso, que é uma vida de santidade aqui na terra. Então eu falo que um trabalho como esse é um trabalho de despertamento, para que a gente venha se santificar mais, que a gente venha vigiar mais, que a gente venha fazer uma análise da sua vida. Eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida. Se tem algo na sua vida que tem te afastado da presença de Deus, se tem algo que você tem feito, que você tem tido acesso, que tem te afastado de ter uma comunhão com Deus. Porque o que Deus tem para mim e para você é algo precioso. É uma vida de bênção, é uma vida próspera. A última vez que eu estive aqui com vocês, eu compartilhei o testemunho do meu casamento, no papelzinho, não foi? Mas quantos pratos, quantas artimanhas o inimigo já não colocou no nosso caminho para tentar roubar aquilo que é propósito de Deus? Então vocês querem viver uma vida de milagre? Vocês querem ser jovens bem-sucedidos? Vocês querem ter uma profissão bem-sucedida? Vocês querem ter uma família sucedida, um relacionamento sucedido? Estejam pautados na palavra. Estejam vigilantes, sempre fazendo reflexão. Será que alguma coisa que eu tenho feito, as minhas escolhas, tem dado brecha para o inimigo entrar e trabalhar na minha vida? Quando eu sempre quis fazer psicologia, meninos, já estou terminando, mas a minha família não tinha condição não. Se fosse olhar para os meus pais
assim, que era um sonho que ia para a caçamba do lixo. Mas sempre tive o sonho de ser psicóloga, de fazer psicologia. E eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar o Senhor. E um dia eu fiz uma oração no meu particular, compartilhei com ninguém. Eu falei assim: Deus, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu querer, eu quero viver os teus propósitos na minha vida. Comecei a clamar isso ao Senhor. E tudo foi se desenrolando. Passei no vestibular, consegui entrar na faculdade. E durante todo o curso eu sempre orava ao Senhor: Deus, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida. E sempre fazendo uma reflexão, né? Porque se a gente pede algo ao Senhor, se você está pedindo uma profissão bem-sucedida, se você está pedindo ao Senhor um relacionamento bem-sucedido, você também tem que fazer uma análise da sua vida, se você tem vivido uma vida de comunhão, se você tem se sacrificado, se você tem buscado viver os propósitos do Senhor. Consegui fazer a faculdade, formei, e eu lembro que assim que eu formei, eu falei assim: Deus, lá atrás, eu prometi para o Senhor que eu queria viver a tua vontade. Então eu também entrego a minha profissão nas tuas mãos. E desde que eu formei, menino, se for olhar questão de lucro financeiro, nunca busquei lucro financeiro com psicologia. Nunca preocupei em abrir consultório, clínica. Todo o trabalho que eu tenho feito, se vocês me acompanharem aí, é igreja. Tudo é igreja. Palestra em igreja, treinamento em igreja. Tudo eu tenho usado para igreja. E essa tem sido a minha oração: Deus, eu quero uma vida bem-sucedida e eu me coloco no teu propósito. Então, se for olhar a questão financeira para o meu curso, nunca procurei. Sempre entreguei nas mãos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Deus nunca me deixou faltar nada. Glória a Deus. Deus nunca deixou faltar nada dentro da minha casa. No ano de 2017, fiz um concurso da Prefeitura de Sarzedo. Vou contar o testemunho para vocês para encerrar. Fiz um concurso. E o tempo se passou, eu entrei na faculdade, eu formei. Quando eu formei, eu falei para o Senhor que estava entregando o meu diploma nas mãos dele. Eu falei assim: Deus, eu quero ser uma jovem que vive a tua vontade, então eu quero viver o teu milagre. Formei todos os atendimentos que eu faço. Eu acho que eu nunca atendi alguém que não fosse da igreja. Todos os atendimentos da igreja, tudo focado na igreja. E eu sempre escutei interrogações assim: nossa, mas você é jovem. Você poderia estar sendo bem sucedida aí no mundo, você poderia estar abrindo um consultório, você estaria ganhando muito dinheiro, mas você está preocupada com as coisas da igreja. E interrogação da minha família mesmo, às vezes de familiar falando assim: não, mas eu sempre falava assim: olha, eu quero ser uma jovem que tudo, que a minha profissão, o meu casamento, a minha vida esteja no centro da vontade do Senhor. Porque Deus conhece a minha e a sua necessidade. E a partir do momento que a gente se dispõe a estar no centro da vontade de Deus, a gente abre mão das nossas vontades para viver aquilo que Deus tem para nós, a gente vive sempre extraordinário. Então, fiz essa prova, o tempo passou. Um dia, foi uma quarta-feira, finalzinho de março, eu estava conversando com a minha irmã no telefone. Eu falei assim: ô Carlos, eu acho que eu vou começar a trabalhar durante a semana que eu estou precisando. Falei assim com ela, para gerar uma renda a mais. Falei assim com ela, desliguei o telefone, isso foi de manhã. Quando eu abro meu e-mail à noite, eu não tenho o hábito de abrir meu e-mail. Se abrir meu e-mail, tem 7 mil e-mails, eu não li. Não abro e-mail de jeito nenhum. Quando eu abri o meu e-mail, estava lá: Recursos Humanos de Sarzedo. Recursos Humanos não, Departamento Pessoal de Sarzedo. Eu abri e estava lá a convocação do concurso público. Eu gritei meu esposo e pensei assim: isso daqui deve ser vírus. Alguém está mandando vírus para mim, se eu baixar aqui vai contaminar o computador. E ele falou assim: olha, baixa o arquivo. Quando eu baixei o arquivo,
da prova que eu fiz em 2017, a prefeitura me chamando para tomar posse do concurso público. No momento que eu mais precisava. No momento que a gente mais precisava de uma ajuda financeira dentro de casa. E para trabalhar dentro da minha área de atuação, dentro da área social de atuação. Na hora eu não acreditei, porque foi uma prova que eu fiz há 6 anos atrás. E eu lembro quando eu fiz essa prova, antes de ir fazer a prova, eu lembro que eu orei ao Senhor e falei assim: Deus, que seja feita a tua vontade. Eu estudei, me preparei, mas que seja feita a tua vontade. Não foi naquela época, mas a bênção do Senhor veio 6 anos depois. Quero que você coloque sobre os seus pés. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, jovens? Foi um concurso que eu fiz há 6 anos atrás. E a resposta veio, olha, você vê, depois de tanto tempo. E eu quero trazer a palavra para o seu coração. Busque viver uma vida no centro da vontade de Deus. Abra mão das suas vontades. Abra mão dos seus sonhos, daquilo que você quer. Eu quero convidar você a orar neste momento. Que você abaixe a sua cabeça e fale assim: Deus, eu quero ser um jovem que esteja no centro da tua vontade. Comece a falar com Deus neste momento. Pede Deus para tirar da sua vida, para afastar da sua vida tudo aquilo que não agrega. Para tirar do seu caminho tudo aquilo que tem te afastado de uma comunhão, que tem te afastado de viver uma vida de santidade ao Senhor. E eu quero convidar você a orar neste momento. Eu não sei qual é a necessidade que você entrou aqui. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas, aquilo que você tem vivenciado. Mas uma coisa eu sei. Se você for um jovem que entregou o seu coração para o Senhor, se você for um jovem que dizer não para o pecado, se você for um jovem que entregar a sua vida nas mãos de Deus, eu tenho certeza que você viverá o extraordinário da paz. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Pai, eu não conheço a necessidade da tua igreja. Pai, eu não conheço a necessidade dos jovens que estão aqui, dos irmãos que estão aqui. Eu não conheço, Pai, aquilo que eles têm explicado. Eu não sei, Pai, se tem algo na vida deles que tenha, Pai, que precisam da oração, que tem impedido eles, Pai, de sentir a tua presença, Pai, que tem impedido
a viver o centro da vontade de Deus, vocês vão viver uma vida de milagre. Glória a Deus. E não esqueça, foi uma prova que eu fiz há 6 anos atrás. E no momento que eu mais precisava, o Senhor abriu as portas. Eu quero dizer para vocês que não importa a situação que vocês passarem, busquem sempre viver uma vida de santidade e comunhão ao Senhor. Porque quem vive na dependência de Deus, Deus cuida em todo momento. Glória a Deus. Oh,